Olá, tudo bem? Hoje eu quero fazer para você um pequeno resumo do livro de Atos dos Apóstolos na Bíblia e qual o significado dele para nós hoje. Meu nome é Marlon Leuven e nesse canal você encontra resumos de livros cristãos e estudos bíblicos. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco sobre qual é o autor e o destinatário do livro de Atos, qual é a mensagem principal do livro, quais são os personagens principais, os eventos principais, como o livro foi estruturado, onde se encontra Jesus no livro de Atos e também qual seria o significado do capítulo 29 de Atos. Vamos começar então com o escritor e destinatário. O escritor do livro foi o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, Lucas, que é o único escritor não judeu do Novo Testamento, ele escreve quase que uma obra em 2 volumes. O volume número 1 é o Evangelho, número 2 é o livro de Atos dos Apóstolos. E os 2 livros ele escreve para a mesma pessoa, uma pessoa que se chama Teófilo de Antioquia, ou o excelentíssimo Teófilo, que é como Lucas o descreve. Então nós podemos imaginar assim, para efeito de comparação, eu tenho na minha biblioteca um livro chamado A História dos Menonitas no Brasil. Esse livro relata, então, o que aconteceu nos primeiros 50 anos do desenvolvimento da Igreja Menonita no Brasil, como ela chegou, quem foram os principais nomes, líderes, o que a igreja construiu, em quais cidades ela chegou. Esse livro foi, então, a Igreja Menonita pagou um historiador para fazer um estudo e escrever esse livro. Da mesma maneira, então, possivelmente Teófilo, um homem rico, possivelmente um cidadão romano, talvez alguém com cargos dentro do Império Romano, comissiona Lucas, paga ele um dinheiro, pois Lucas era uma espécie de historiador, ele era um médico, uma pessoa com mais conhecimento, e Lucas faz então muitas entrevistas, ele mesmo participou de alguns dos eventos desses livros, mas de outros ele fez muitas entrevistas para saber, para poder ter os fatos relatados com veracidade. E ele, então, Lucas, então, faz esse papel de escrever os livros para este homem, esse rico homem, Teófilo, que então paga Lucas e Lucas faz o seu trabalho. Nós podemos ver isso nos primeiros versículos, tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos, onde Lucas escreve o seguinte: muitos de nós já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu, aqui Lucas, mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. E no segundo livro dele, o livro de Atos, ele escreve assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, esse é o autor e destinatário. Agora, qual é o versículo central e principal para entendermos o livro de Atos? A maioria dos estudiosos, dos teólogos, vai dizer que é o capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o versículo 7 diz que o livro de Atos não é um livro que nos vai falar sobre o fim do mundo. Assim, lá já tem outros livros, como por exemplo o Apocalipse. Mas o foco de Atos é mostrar o caminho do evangelho se iniciando em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois até os confins da terra. Então, o livro de Atos quer mostrar como o evangelho de Jesus Cristo se espalhou, iniciando-se em Jerusalém até chegar no mundo inteiro. E outra palavra-chave para entender como o evangelho se separou, está ali no versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. A palavra poder aqui, no original, chama dínamos, que significa uma explosão, como se fosse uma dinamite. Então o Espírito Santo vai vir sobre os crentes, dando a eles esse poder, esse poder que explode, esse poder que é grandioso para que eles possam levar a mensagem de Jesus Cristo adiante. Então, nos capítulos 1 a 7 vemos o evangelho começando ali sendo pregado em Jerusalém, depois ele vai crescendo para a Judéia,
partir do capítulo 8, o evangelho chega a Samaria. A partir do capítulo 9, o evangelho vai adiante, vai à Síria, vai à Antioquia, depois vai à Ásia, depois vai à Macedônia, que o evangelho está entrando na Europa, e aí o livro de Atos termina com o evangelho chegando na cidade de Roma. Então é como se fosse, né, o raio vai se expandindo cada vez mais, o evangelho vai saindo de Jerusalém, chegando até os confins da terra. Então, Atos dos Apóstolos mostra esse caminho de Jerusalém até Roma, de uma cidade quase insignificante para o Império Romano até a capital do Império, a cidade mais importante do mundo naquela época. Então, o Evangelho de Jesus Cristo se inicia como uma pequena seita dentro do judaísmo, e nesse livro mostra como ela se desenvolveu até se tornar um movimento global, uma religião espalhada em todo o mundo. Isso num intervalo de apenas 30 anos. Se cumprindo assim uma palavra que Jesus havia profetizado e está descrita em vários evangelhos, como por exemplo no Evangelho de Mateus, capítulo 24, onde Jesus disse o seguinte: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Capítulo 24 de Mateus é o capítulo em que Mateus fala sobre o fim do mundo, em que Jesus profetiza o fim do mundo. E Jesus diz que antes do mundo acabar, o evangelho seria pregado em todas as nações. O livro de Atos mostra grande parte de como esse evangelho foi se expandindo em todas as nações. Bom, vimos primeiro o autor e o destinatário e a mensagem central. Agora, quais são os personagens principais do livro? Bom, Jesus, quando subiu aos céus, ele comissionou 12 apóstolos. Mas não esses 12 são necessariamente os personagens principais. Nos primeiros capítulos de Atos, principalmente um dos apóstolos se sobressai e aparece com mais frequência, que é o apóstolo Pedro. Ele aparece principalmente nos versículos 1 a 12. Nos desenhos, né, nas pinturas de Pedro, ele geralmente é retratado com as chaves na mão, devido ao texto de Mateus, 26, de Mateus capítulo 16, onde Jesus diz que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer sobre ela. Então, Pedro recebe quase as chaves da porta da igreja. Mas Pedro não é o personagem principal em todo o livro de Atos. Né? Ele vai, capítulo a capítulo, aparecendo menos, e capítulo a capítulo um outro vai aparecendo mais, e recebendo mais foco, que é o apóstolo Paulo. Então, a partir do capítulo 13, começando no capítulo 7 e 8, e no capítulo 9 com a sua conversão, a partir daí o apóstolo Paulo é o principal personagem da segunda metade do livro de Atos. Então, Paulo é geralmente retratado nas pinturas como alguém que está escrevendo, né? Pois foi ele que escreveu metade do Novo Testamento. Então, esses são os dois personagens principais, embora tenham outros secundários, outros muito secundários. Até o próprio autor, o Lucas, ele aparece dentro do livro de Atos, várias partes, ele escreve o livro em primeira pessoa, narrando nós fizemos isso. Outras vezes aparece o apóstolo João, o apóstolo Tiago, outros também são mencionados, mas são secundários. Sobre o nome do livro, então, né? O nome do livro, no original em grego, é Praxeis Apostolon, que seria traduzido como os Atos dos Apóstolos, a praxis, né? O que os apóstolos fizeram. Mas o livro não é uma biografia dos apóstolos. Então, talvez um título alternativo, que talvez representasse melhor o que é Atos, o que esse livro seria os Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Então, o foco principal não é uma pessoa, não é uma biografia dos apóstolos, mas é o que o Espírito Santo fez na sua igreja no início dela. E se compararmos, o livro de Atos tem muitos paralelos entre o Novo e o Velho Testamento. Então, se nós considerarmos que a Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que fazem o fundamento do Antigo Testamento, com todas as leis de Moisés e as origens da criação de Deus, poderiam ser comparadas com os Evangelhos, onde vemos o reino de Deus sendo implantado por Jesus Cristo. Acima dessa história que se inicia nos livros de Moisés, vem no Antigo Testamento os livros históricos, que contam a história de Israel. E aí no Novo Testamento nós temos os livros do Ato dos Apóstolos, que conta a história da igreja. São os paralelos aí. E muitas histórias que se encontram no Antigo Testamento quase se repetem no Novo Testamento com outros personagens. Então nós temos no Antigo Testamento os filhos do profeta Arão, que são mortos no tabernáculo, o Nadab e o Abiú, por não viverem uma vida santa. Aí nós temos no Novo Testamento Ananias e Safira, no livro de Atos capítulo 5, que são mortos por mentirem ao Espírito Santo.
Nós temos no Antigo Testamento pessoas não judias, não israelitas, sendo incorporadas ao povo de Deus, como o exemplo do livro de Ruth ou a história de Raabe no livro de Josué. E aí no Novo Testamento nós temos Atos capítulo 15, o Concílio de Jerusalém, onde é dito que os gentios, os não-judeus, podem fazer parte da igreja também. Nós temos no Antigo Testamento o profeta de Deus, o Elias, visitando uma viúva que era de gentia, que era de um outro povo, do povo dos inimigos deles, e sendo bondoso para com ela. E aí em Atos capítulo 10 nós temos o apóstolo Paulo visitando um gentio, um romano, o Cornélio, e adentrando ele ao corpo de Deus, à igreja de Jesus Cristo. Nós temos no Antigo Testamento Davi sendo perseguido por fazer muitas coisas boas. Nós temos no Novo Testamento em Atos Paulo sendo perseguido por fazer muitas coisas boas. Então existem muitos paralelos do livro de Atos com o resto da Bíblia e com o Antigo Testamento. O livro de Atos ele é muito importante porque ele gera uma conexão no Novo Testamento. Ele é uma ponte. Então o Novo Testamento começa com os 4 evangelhos e termina com uma série de cartas, né? Cerca de 20 cartas mais ou menos. Só que o evangelho acontece ali, né, entre o ano 0 e o ano 30, mais ou menos. E as cartas começam a ser escritas mais ou menos lá no ano 60. E os Atos dos Apóstolos é essa ponte para nos contar o que aconteceu entre a ressurreição de Jesus e o início de se escrever as cartas da igreja. Então traz se não fosse o Atos dos Apóstolos, nós não saberíamos o que aconteceu nos primeiros 30 anos da igreja e como ela se formou e se desenvolveu. Um elemento da história da igreja que é interessante para nós sabermos é como o evangelho passou por um novo continente, como o evangelho saiu do Oriente Médio, de Jerusalém, e entrou na Europa. Porque depois foi da Europa que o evangelho foi para a América, no Brasil, nos Estados Unidos, né, onde tem as maiores influências. E o maior número de adeptos também, né? Depois para a África e para a Ásia também, mas o primeiro continente que ele chegou, então, na Europa. Isso está contado em Atos capítulo 16. Então, vou ler ali. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Deus os impediu. Então contornaram a Bitínia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente. Então, Lucas escrevendo, preparamo-nos. Então, Lucas estava junto com ele, para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Então, a Macedônia é onde hoje fica os países da Grécia e da Macedônia do Norte, que é na parte sudoeste da Europa, e foi a primeira vez que o Evangelho adentrou o continente europeu. Então, uma informação histórica e valiosa, né? Mostrando como o Evangelho foi crescendo. O livro de Atos também conta sobre diferentes tipos de perseguições que a igreja sofreu. Diferentes tipos de ataques do inimigo. Então, o capítulo 4 de Atos nos fala sobre um ataque externo, quando o sumo sacerdote e o sinédrio quer prender os apóstolos. Então, gera uma perseguição direta àqueles que pregam a Jesus. Mas acontece justamente o contrário, eles queriam que os apóstolos parassem de pregar, mas essa perseguição trouxe, na verdade, crescimento para a igreja. O capítulo 5 de Atos conta sobre um outro tipo de ataque, não é um ataque externo, mas é um ataque interno. É uma infiltração, não é uma perseguição, uma infiltração. Quando Ananias e Safira tentam roubar Deus. Então mostra a ganância por dinheiro que eles tinham. Então vemos aí o contraste entre a oferta da viúva pobre com Jesus, onde a mulher dá apenas 2 moedinhas e Jesus fala que ela deu muito porque ela deu tudo que ela tinha. Ou no livro de Atos, as ofertas que o rico Barnabé deu para a igreja, em contraste com a ganância de Ananias e Safira. Mas essa infiltração dentro da igreja acabou gerando purificação dentro da igreja e um temor dentro da igreja. Então, um ataque mal sucedido. E um terceiro tipo de ataque pode ser dito como distração, onde os apóstolos estavam sobrecarregados e tiveram que focar que cada um deve fazer aquilo que recebeu dos dons de Deus para fazer. Os apóstolos se focando na palavra, na pregação da palavra de Deus, no estudo da palavra e na oração,
e os diáconos cuidando então das necessidades dos pobres e das viúvas. E esses diferentes tipos de ataques também existem diferentes tipos de formas como o evangelho cresceu, como o evangelho foi pregado, como a igreja cresceu. Por exemplo, um deles, Atos capítulo 8, nos fala que a perseguição trouxe crescimento para a igreja. Então diz ali, naquele dia começou uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém, e todos foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Então a igreja estava no início só na cidade de Jerusalém, e foi a perseguição que fez com que as pessoas tivessem que fugir para outras cidades, levando as sementes do evangelho adiante. O evangelho cresce também através de conflitos. Aquilo que a igreja pode achar ruim, quando as pessoas de dentro da igreja brigam e de uma igreja saem duas, Deus usa para o bem também. Então nós temos ali no capítulo 15 de Atos um conflito entre Paulo e Barnabé. E diz que eles discutiam tanto que acabaram se separando. Só que aí, os dois que antes viajavam juntos, pegaram novas pessoas e fizeram 2 viagens missionárias separadas. Barnabé foi para Chipre com Marcos e Paulo foi com Silas fazer a sua viagem missionária. O evangelho, através de um conflito, se espalhou mais também. E uma terceira forma do crescimento do evangelho é através da pregação, seja dentro da igreja ou fora da igreja, como vemos no capítulo 17. Nessa cidade tinha uma sinagoga, e como de costume, Paulo foi para lá e falou com as pessoas durante 3 sábados. Ele leu para elas as escrituras sagradas e explicou os trechos dela. E ele falava com os judeus e com os tementes a Deus na sinagoga e todos os dias no mercado com os que se reuniam. Então Paulo pregava na sinagoga, na igreja, e no mercado, fora da igreja. E como termina o livro de Atos? O livro de Atos termina com as seguintes palavras: Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Então vemos que Paulo foi levado a Roma, depois de ser perseguido pelos judeus. E aí fica a curiosidade, o que aconteceu depois? O livro de Atos não termina com nenhum amém, com nenhuma bênção, com nenhuma informação, ele termina quase que indicando que haveria um terceiro livro. Se Lucas escreveu o Evangelho, depois escreveu Atos, existem aqueles que creem que Lucas queria escrever um terceiro livro para continuar a história, mas não o fez, porque a história de Atos termina quase que sem um fim. Claro, mas isso pode nos significar que o capítulo 29 de Atos somos nós. Se Atos não termina de uma maneira concreta, ele está mostrando que a pregação do Evangelho não acabou ainda. Aquele Evangelho que se iniciou em Jerusalém, cresceu até Roma, precisa continuar a ser pregado hoje. A próxima geração precisa continuar a ouvir as boas novas do reino de Deus. E esta é a função e a missão que Jesus deu a você e a mim, a nossa geração. Nós somos o próximo capítulo de Atos. Nós vamos continuar a mensagem que os primeiros cristãos iniciaram. O Espírito Santo que estava neles está em nós. Jesus, que é o personagem principal do livro de Atos, ele inicia Atos no começo dizendo que ele estava lá com os apóstolos, ele comissionou os apóstolos para pregar. Ele disse para os apóstolos que não cabia a eles ficar pensando sobre o fim do mundo, que dia Jesus ia voltar, mas que eles deviam estar cheios do Espírito Santo para pregar. Jesus mesmo aparece no capítulo 9 para Paulo, fala que ele comissiona Paulo para a missão de apóstolo. E Jesus, então, é o tema principal, ele é o personagem principal e ele é o foco da igreja. E assim a igreja termina Atos com a missão de continuar espalhando o evangelho adiante. Este é um resumo do livro de Atos, espero que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Se você o foi, lembre de curtir aqui, pode deixar um comentário que eu vou tentar responder para você também. E compartilhar com outras pessoas que se interessam pela mesma mensagem. Muito obrigado por seu tempo, Deus abençoe sua vida, até uma próxima.